Qual o papel do feminino no cinema, sobretudo no cinema de horror, o papel da maternidade, o bebê de Rosemary, a primeira profecia e agora aqui Imaculada? Vamos discutir um pouquinho essas questões? Fala aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago Uribarne e você está no Filodoxia para um bate-papo, uma troca de ideias a partir aí de Imaculada, primeira profecia, remontando o bebê de Rosemary lá de 68, pensando aí o papel da maternidade, do feminino, como eu disse aqui na cabeça, né? Não só no cinema de horror, mas como o cinema de modo em geral. Tem bastante coisa aí que dá pra gente discutir a partir desses filmes, fazendo aí, começando por uma resenha aí de Imaculada e a gente vai abrindo um pouco o espaço pra gente discutir outras questões. Então, sem mais delongas, bora começar! E antes que o patriarcado, o machismo e a visão masculina continuem subrepresentando o feminino no cinema, deixa seu like maroto, se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito. Se estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá para prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, quero começar aqui com um luto, um aviso, um adeus ou um até breve. A nossa parceria, minha e do meu querido editor Thales, está se encerrando por aqui, nos moldes tal qual nós estávamos indo. Então assim, Thales, muito obrigado. Muito obrigado por tudo, bons voos, boa jornada, as questões profissionais, questões outras estão se colocando aí, tal. A gente vai ter ainda colaborações, mas olha, queria agradecer muito, a sua amizade é muito importante para mim, o canal cresceu muito com a sua participação, com o seu trabalho aqui, as suas edições, muito obrigado por tudo, de verdade, boa sorte, que o seu futuro seja tão leve, brilhante e maravilhoso quanto você é essa pessoa maravilhosa, muito obrigado. Thales, o editor. Obrigado, viu? Obrigado de verdade. Agora eu vou voltar a editar sozinho aqui, vai voltar a ser aquela bagaça, enfim. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Bom, então já vamos começar aí com Imaculada. Editor, coloca ela aqui na tela. Editor, coloca na tela. Sydney Sweeney, aqui ela maravilhosa, né? Euphoria, maravilhosa, uma excelente atriz, que tem um apelo erótico, né? Que tem um apelo do fetiche muito grande. A gente já pode, eventualmente, já preparar o terreno para discutir, né? O texto famoso da escritora, né? Pensadora do cinema, Laura Mulvey, que fala sobre o prazer e o visual e o papel do feminino, né? Aqui, Sydney Sweeney tem, dentro dessa lógica aqui de Imaculada, ela tem ali, como é um diretor homem, né? Editor, coloca ele aqui por gentileza, um diretor masculino, né? Aqui de Imaculada, fica bem evidente isso, né? Nos banhos, no furor, na coisa aquele pijama, aquele roupão molhado, tem um apelo do erótico ali, vira e mexe, volta e meia, e também é diferente pensar a perspectiva lá da Arcacha, né? A diretora Arcacha, que é a diretora lá da primeira profecia. Editor, coloca aqui ela por gentileza. E aí a questão do feminino é tratado de modo sutilmente e evidentemente diferente por ter uma diretora feminina, roteirista e também um diretor e também outro roteirista aqui em Imaculada e a primeira profecia. Como eu falei, tem crítica aqui, dá uma olhada lá na crítica da primeira profecia. Mas os filmes têm um tema em comum, né, que vem desde lá de 68, Roman Polanski, no filme que tem origem no livro homônimo, né, O Bebê de Rosemary. E aqui a gente tem, no único que tem desses três, né, Bebê de Rosemary, a primeira profecia e Imaculada, o único que tem a direção feminina é a primeira profecia. Eu acho que dos três, assim, não vou dizer que é o melhor, porque eu ainda tenho e acho muito importante o Bebê de Rosemary como marco, assim, mas desses dois mais recentes, acredito sim que Primeira Profecia ele é mais interessante cinematograficamente do que aqui Imaculada. Imaculada vai por uma via muito do escatológico, vai por uma via muito do explícito, né? E tem pouco do místico, né? Tem pouco do mistério. Enquanto lá, em Primeira Profecia, você tem mais a coisa da seita, do satânico, de trazer de volta o anticristo, o filho do demônio e tudo mais, aqui você tem uma coisa mais da eugenia, né? Com Álvaro Muerte, aqui o nosso professor de La Casa de Papel, muito solícito até demais, né? E aí você tem aqui a Sydney Sweeney, essa protagonista, né? Essa irmã bonita, imaculada, virginal e tudo mais, né? Como é o clichê, quase sempre tem que ser, né? Ela tem ali uma jornada de autoconsciência e de protagonismo no final, e eu acho que é um filme que ele é menos sutil, né, menos delicado e menos simbólico, metafórico do que o que eu falei anteriormente, né, Primeira Profecia, mas ele como um filme em si, ele funciona bem, né, ele empreende a atenção, ele é um filme efetivo, ele é eficiente, que tem, assim, os dois primeiros atos mais interessantes ali pra mim, no terceiro dá uma degringolada um pouco, mas é um filme que funciona bastante, sobretudo a ideia ali no final, naquela coisa visceral do parto e morder o cordão umbilical e jogar uma pedra nessa criança, coisa que eventualmente a Rosemary
Rosemary poderia e deveria ter feito lá com a faca lá no bebê de Rosemary, mas o desejo de ser mãe eventualmente era maior, então não importava que aquele feto fosse esquisito, estranho, enfim, deveria até ser aqui, né, Imaculada, um feto meio amorfo, né, meio esquisito, então por isso tem esse infanticídio ali. Acho que é um filme que funciona, mas é um filme que tem lá os seus problemas, como personagens que aparecem e desaparecem da trama, questões assim de facilitação de roteiro em alguns momentos, porque o filme tem que andar e etc. Bom, então por isso tudo, nesse Pocket Review aqui de Imaculada, a minha nota para Imaculada é nota 6,5. É um filme efetivo, ok, que degringola um pouco no final, mas que sim, consegue cativar, consegue prender e é uma boa adição nesse catálogo aí de horror que tem permeado o cinema atualmente. Mas bora lá discutir a questão do feminino, das representações, que eu acho que é o que ficou mais na minha cabeça com relação à maternidade, o tipo do papel do feminino, fragilidade, etc. Bora lá falar sobre isso. Bom, e pra gente começar aqui, eu queria já chamar pra conversa um trechinho do que o Felipe Leão falou num vídeo seu, mais um vídeo ensaio, que ele trata desse texto, né, da Laura Mulvey sobre o cinema, a sexualidade e a representação do feminino. Dá só uma olhada no que ele fala nesse trechinho aqui. Olha só o que a Laura Mulvey vai trazer pra gente. O olhar masculino determinante projeta sua fantasia na figura feminina, estiliza de acordo com essa fantasia. Em seu papel tradicional exibicionista, as mulheres são simultaneamente olhadas e exibidas, tendo sua aparência codificada no sentido de emitir um impacto erótico e visual de forma a que se possa dizer que conota a sua condição de para ser olhada. Ou seja, a figura feminina nos filmes, sobretudo considerando um olhar histórico masculino, é posta em cena para ser olhada. E a Laura Mulvey escreve isso com hífens, né? Para, hífen, ser, hífen, olhada. Eu acho que dá pra gente pensar a partir disso e de outros temas que estão no texto, né? Primeira coisa que o Felipe ele traz pra gente, é muito importante, eu como diretor, né, me senti bastante identificado quando eu dirigi a minissérie, né, a websérie Go Love, que a gente foi indicado lá, a direção, elenco, etc, no Webfest de 2022, 23, não me lembro agora. Eu tive uma preocupação muito grande com o feminino, né? Porque assim, você tem pelo menos 3 visões possíveis de um filme, né? Ou dentro da obra audiovisual. A visão do diretor, que é a cosmovisão desse sujeito, desse diretor, e aí ele empresta essa cosmovisão dele para os personagens, geralmente para um protagonista, e aí tem a terceira visão, que é a visão do espectador que vê o filme a partir dos olhos do personagem que tem a cosmovisão do diretor. Então são 3 visões aí que se coadunam, e a gente teve uma preocupação, eu, Éder Montalvão, querido Éder, um beijo pra você, de tentar trazer, por exemplo, tinha uma cena descrita, né, que a mulher lembrava de um sexo fora do casamento. O que você pensa geralmente com a mulher tendo um flashback ou alguma coisa assim de um sexo fora do casamento? Você pode imaginar costas nuas, um homem por cima, a mulher por baixo, etc. Qual foi a ideia que a gente fez, né? A gente foi para uma ideia dos sujeitos vestidos, né? Dá só uma olhada. O que houve? Aconteceu alguma coisa? Então a gente foi para uma ideia das pessoas não necessariamente nuas, a mulher numa posição de poder, de um sexo oral, onde ela comanda e tudo mais, isso também conversando com as mulheres do set e tal. Acho que assim, pensando, por exemplo, Furiosa, pensando Imaculada, pensando esses filmes, tem uma questão do feminino que é sempre uma ideia da mulher como aquela que é vista, né? E eventualmente, pensando, por exemplo, quando a mulher tem um certo protagonismo, né? Ela tem uma coisa de ser perigosa, né? A visão de mundo dela é perigosa, ela ser autônoma é perigoso, é perigoso, né? Traz algo ruim para esse mundo, traz um agravo e tudo mais. É até muito interessante pensar, por exemplo, no fenômeno, né, das mulheres sem rosto, das mulheres sem cabeça nos pôsteres. Foi muito comum até ali os anos 2000, 2010 ali, você ter esse tipo de pôster, né? Só com a silhueta, bunda, perna, a mulher sem rosto, essa objetificação da mulher. E mesmo quando a mulher ela é forte, como sei lá, uma Lara Croft ou uma Furiosa e tudo mais, você tem uma mulher que ela traz essa ideia de... primeiro, ela é uma
é o castrado, ela lembra o homem de que o castrado é algo perigoso, né? A mulher como castrado, por exemplo, lá em Mad Max e Furiosa, tem crítica aqui no canal, dá uma olhada lá. Essa ideia é uma ideia de perigo e se precisa voltar a um momento anterior, né? Essa femme fatale. Ou então você tem aquela Wixte, né? Aquela menina espivitada, muito pensando diferente e tal, mas que serve a trama para o masculino e tudo mais. Bom, mas por que eu tô falando isso tudo? Porque nesses filmes em que você discute o feminino, a gravidez, depressão, ansiedade, depressão pós-parto e tudo mais, o papel do feminino, vira e mexe, não raro, é retratado, é observado a partir de uma lógica do masculino, né? A gravidez como uma obrigação da mulher, como tem lá no Bebê de Rosemary, onde o desejo de ser mãe se impõe à coisa nefasta que está ali na frente dela, e as questões de depressão pós-parto, a gravidez, a maternidade e tudo mais, é tida ou vista num segundo ponto, ou de um ponto lateral, que é um ponto masculino, que não necessariamente contempla toda a gama e o calendoscópio que é o feminino e a maternidade. Dá pra perceber essa ideia? Então, assim, pra fechar esse papo, a gente tem Imaculada, talvez, né, dentro dessa lógica, ali em Bebê de Rosemary e a Primeira Profecia e tal, você tem a mais sexualizada de todas, um fetiche, né, com a mulher casta, e etc. Mas aí você tem essa figura lá, o Bebê de Rosemary, essa figura dessa mulher frágil, branca, loira e etc. E aí você tem ali, dentro dessa perspectiva, o estupro, né? Você tem um estupro ali, lá em A Primeira Profecia, você tem um estupro aqui também em Imaculada. Essa noção de que esse corpo feminino, ele é puro e etc, entre aspas ali, e ele deve ser domado, ele deve-se trazer o masculino para o mundo. O bom feto, o bom filho é o filho homem, é o filho com um falo, é o filho masculino. A mulher como filha não é uma filha interessante porque ela é o castrado, ela é o eventual pecado e tudo mais, né? Pensar a dinâmica dentro desses filmes que tratam ali, é bem interessante pensar, né, nessa questão da Primeira Profecia, por exemplo, e na questão aqui de Imaculada, com que o convento convive, né? O celibato, o convívio ali, né? Você tem ali na Primeira Profecia, você tem a ideia de um convívio com uma creche. E aqui em Imaculada você tem o convívio com o fim da vida, né? Com a decrepitude, com a velhice e tudo mais. E o papel desse feminino sempre eventualmente servindo a um bispo, a um padre, a um clérigo. Eles sim são, digamos assim, influência de força e de poder. Algo que sutilmente é diferente lá na Primeira Profecia, né? Com o personagem da Sônia Braga. Então faz toda a diferença quando você tem uma mulher atenta e sensível a essas questões, né? Porque você não tem uma hipersexualização dessa noviça, você também não tem um peso desequilibrado entre o feminino e o masculino, né? Entre a freira, membro da seita, a Sônia Braga e tal. E uma coisa interessante que o filme faz, eu acho que é uma grande sacada lá de A Primeira Profecia, em contraponto aqui em Imaculada, que é tudo muito do masculino e tudo mais, é a questão de você trazer lá para esse prequel, né, da profecia, né, do The Omen, você trazer a ideia de que ela teve gêmeos. Um masculino e um feminino. Enquanto o masculino vai ser o anticristo, você tem a possibilidade desse feminino, dessa irmã mulher, ser um contraponto da natureza, esse útero, esse que gera a vida, enquanto o homem com a sua espada, a sua lança, o seu falo, pode ser aquele que traz a guerra, a morte, etc. Você ter essa visão do irmão, do casal de irmãos, né? E o feminino ali, ela com a sua colega, ou a irmã também, e esse feminino sendo um contraponto ao nefasto que é o anticristo dentro do mundo. Então, assim, acho que já falei demais. A ideia aqui é a gente pensar um pouco para além do filme em si. Imaculado, Primeira Profecia, Bebê de Rosemary, Furiosa, o papel do feminino, as mulheres sem cabeça no cartaz. Eu acho que me mexeu um pouco comigo ver tantos filmes assim em sequência, falando ou tentando tratar do feminino de um jeito tão assim, eventualmente até leviano e frágil, né? Então, assim, acho que dá pra gente pensar essas questões do feminino, da maternidade, do aborto, depressão pós-parto, as questões com relação a toda essa gama, essa miríade de informações, como o cinema representa o feminino, as mulheres que são colocadas para serem vistas e não agentes protagonistas da história, o artigo da Laura Movie que eu vou deixar aqui na descrição, junto com também o vídeo do Felipe Leão, também vou deixar aqui para você dar uma olhada, ajuda a gente a pensar essa perspectiva do feminino a partir dessas obras assim que estão tão
próximas, né? E recentes, né? Como eu disse, Furiosa, Primeira Profecia, Imaculada. Acho que dá pra gente pensar isso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, dessa resenha. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.